Boa noite, amigos inscritos do canal Papo de Deca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Como é que estão, senhores? Vamos falar aí sobre esse pós-jogo de ontem. Palmeiras 2, Ceará 1. Vencemos. Vencemos e convencemos? Ou vacilamos no primeiro tempo, tomamos aquele empate, mas também vi méritos do Wesley. Limpou, chutou, Patrick de Paula chutou, finalizamos mais, parece que tivemos mais confiança. O Bigode, né? A gente tem aquelas críticas de ele ter que vir do banco, porque ele não está conseguindo aguentar mais um jogo inteiro. De novo, salva a gente lá no segundo gol. E rapaz, mano, tira aquela bola lá dos últimos minutos da defesa, fica fazendo faltinha lá, fica no ataque lá, segura a bola lá no ataque. Não fica matando o torcedor do coração lá com aquelas bolinhas, não. Mas tudo bem, é isso que a gente quer discutir e outras coisas aí, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixem seu like, tá bom? Isso que a gente pede para vocês. Bruno, boa noite mais uma vez. O palco é seu. Boa noite, amigos do Papo de Deca. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Bom, na realidade é o seguinte, você falou aí sobre vencer e convencer. É meio relativo, né? Porque todos nós que assistimos o jogo vimos de novo dois Palmeiras diferentes, né? Como no jogo contra o Bolívar. Primeiro tempo triste, sem brilho, o Palmeiras se complicando com a bola no pé, até mesmo no lance do gol de empate do Ceará, o Everton, ao invés. Quem jogou bola sabe que nunca você sai jogando pelo meio, né? Você sempre sai jogando pelas laterais, né? E aí o Everton começa a jogada no Patrick, e aí deu ladrão, quase que o Everton toma o gol, aí o Everton defende, no escanteio o cara faz o gol. Então, assim, são erros básicos, né? São erros de treino. São erros que, se o treinador do Palmeiras conseguir fazer um treino, um mini coletivo, acho que consegue resolver esse problema aí. Felipe Melo errou de novo, né? Eu acho que ele já tinha errado contra o Flamengo, errou de novo o tempo de bola nesse gol aí do Ceará. E aí depois é um bomba, Deus nos acuda, né? O Ceará fechado, o Palmeiras jogando em casa tendo que propor o jogo. E aí todo contra-ataque era do Ceará, Eu assistindo o jogo, eu falei, pô, daqui a pouco o Ceará vai fazer o gol, vai virar o jogo, porque o Palmeiras ele se entrega, né? Depois que ele sofre um gol de empate, que geralmente assim, o Palmeiras começa ganhando, aí sofre o empate, aí parece que ele se entrega no jogo, tipo assim, ah, meu Deus do céu, de novo, a mesma sina, mais menos 2 pontos novamente. E aí volta do intervalo, vai para o intervalo, volta, e aí você vê que provavelmente o Luxemburgo deu um chacoalhão na galera lá, o Wesley mais incisivo, o William participando um pouco mais, o Veiga jogou muito bem ontem, volta a dizer, né? Mais um jogo do Veiga, mais um gol do Veiga. Então, se a gente for fazer a média aí dos meio-campistas que jogam no Palmeiras, o Veiga tem que ser titular até acabar o campeonato, jogando bem ou jogando mal, porque é o único que ainda arrisca e ainda faz os golzinhos dele aí. E aí, a única coisa que eu não gostei no Palmeiras ontem, além do primeiro tempo, foi as substituições do Luxemburgo, sabe? Porque quando a gente pega o Felipão, por exemplo, fazer um comparativo, quando o Felipão está vencendo uma partida e ele tira um atacante para colocar um zagueiro, todo mundo sabe que o Felipão é especialista nesse tipo de alteração. Por quê? Porque ele não vai chamar o time dos caras para cima e vai ter totalmente a segurança de que a bola não vai passar. O Luxemburgo, ao meu ver, ele não sabe fazer isso. Então, quando ele colocou o Luan ontem, eu falei, poxa, eu já vi esse filme, foi contra o Grêmio, que ele colocou o Vitor Hugo, de repente nós sofremos um empate. Eu falei, o Luxemburgo tá com o jogo na mão, ao invés dele manter o Wesley, para que o Ceará não venha para cima do Palmeiras com medo do contra-ataque, ele tira o Wesley e aí mantém todo mundo fechadinho lá e o Ceará
mandando bola para dentro da área. Tanto que foi um sufoquinho aí até acabar o jogo. Ponto positivo para o Lucha em ter colocado o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa é aquilo, ele joga 5, 10 minutos, ele dá uma certa esperança, porque ele é um ótimo jogador, mas aí depois ele volta a estaca zero durante a semana. O Luxemburgo até falou isso sobre ele na coletiva, que ele tem que saber o que ele quer. É difícil quando o treinador fala pro atleta, ele tem que saber o que ele quer, então realmente a coisa não tá boa lá dentro, né? Mas de resto foi os 3 pontos. Os 3 pontos que a gente projetava e vencer, tinha que vencer. Agora é descansar, né? Vou falar igual os caras, descansar e pensar na próxima partida. Muito bem, eu vou pedir a opinião do Renan também. Com relação ao Gustavo Scarpa, durante essa parada aí da pandemia, aí, que ficou tantos meses sem jogos, passou inúmeros jogos aí, retrô, enfim, alguns jogos do Fluminense que o Scarpa participou, né? E acho que foi unanimidade, né? Quem assistiu os jogos do Scarpa no Fluminense pensava, cara, o Palmeiras tem que contratar esse jogador, né? Então, o que falta, né? Agora, o Luxemburgo com esse tipo de declaração. Eu já ia entrar nesse mérito aí que vocês acharam do que o Luxa falou. Talvez algo mais pessoal ali com o Scarpa, né? Mas ok, Renan, pincelada aí, o que você achou da arbitragem também? Manda bala. Boa noite a todos que nos assistem. Eu vou até falar pouco sobre o jogo. A arbitragem, nem quero fazer comentário. Sobre o jogo, novamente nós tivemos 2 Palmeiras. Um Palmeiras que o torcedor sofre em assistir, que consegue fazer um gol, aí quando você acha que vai ser um jogo tranquilo, ele não consegue segurar o resultado por muito mais do que 10, 15 minutos. E tem que tomar um gol rápido. E aí é aquele negócio, né? A sensação é que o Palmeiras ia ficar de novo no 1-1, outro empate. Mas eis que o Palmeiras volta melhor para o segundo tempo. Realmente, o Luxemburgo deve ter mexido com o brilho dos jogadores. Demora, é verdade, demorou para sair o segundo gol, mas tudo bem. Saiu o segundo gol, e aí o Bruno ele fala uma coisa muito interessante. De novo, ele comete o Vanderlei Luxemburgo, aquele fatídico erro que todo técnico brasileiro parece que tem que fazer. Aí ele tirou o Wesley e me coloca o Luan. Assim como o Bruno comentou, eu também falei, meu Deus, já vi essa história. O time vai para trás. Porque assim, vamos lá, o Wesley é o cara que tinha que pegar essa bola e segurar lá no ataque, perto da lateral, perto do escanteio. Isso aí, todo boleiro, todo cara que joga a bola faz isso, sabe? Então, não dá para entender por que o Luxemburgo faz isso. Tanto é que nos últimos 5 minutos, o torcedor do Palmeirense já estava assim, meu Deus, vamos tomar um empate. Mais 2 pontos que vão para o ralo. E realmente, gente, se o Ceará fosse um pouquinho melhor, talvez tivesse tomado. Entendeu? Vamos ser. Eu sou bem sincero aqui, não tenho medo de tomar crítica, mas o Palmeiras correu sérios riscos de tomar um novo empate. E olha como foi importante, né? O Palmeiras pulou para 3º lugar, né? E hoje, se o Atlético Mineiro não ganhar ou perder, o Palmeiras pode ser o líder do campeonato no meio da semana. Mesmo com tanto vacilo que o Palmeiras deu aí no campeonato, tá? Então, eu acho que, vamos lá, ponto positivo, ganhamos os 3 pontos, porém ainda fica uma preocupação da minha parte. O elenco, o pessoal pode falar, pô, mas espera aí, veja os nossos adversários, São Paulo tá um inferno já faz quase uma década. O Corinthians vai brigar pela parte dos 10 últimos, né? Não dos 10 primeiros, 10 últimos, pelo jeito que tá indo. E o Palmeiras está invicto, está em 3º. Mas assim, veja o elenco do São Paulo e do Corinthians e olha o elenco do Palmeiras. A gente tinha que estar jogando melhor, tinha que estar com vitórias mais tranquilas. Não vai ser todo jogo que o Palmeiras vai passear, fazer 3-0 no primeiro tempo e depois ficar tocando bola sossegado. Não vai. Mas é todo jogo muito sofrido, muito difícil. Então, é isso que a gente cobra, um pouco mais de objetividade dentro do jogo, né? Senhores, de verdade, não tem muito o que falar, não. Eu acho que o Bruno já sintetizou bastante aí o que eu acho do jogo.
E foi muito bom, só uma coisa, foi muito bom ver o Fernando Praz de novo em campo, mesmo que seja pelo Ceará. E qual que deve ter sido a reação dele, né? Jogando pelo Ceará, olhar para a arquibancada e ver o desenho dele, né? Fernando Praz, né? Deve ser um misto assim, né? Uma coisa. Deve ser um sentimento estranho para o jogador, né? Eu Passo não a quero bola para os entrar no mérito, senhores. não quero entrar no mérito aqui, mas acho que houve um vacilo no sentido de é, programar o encerramento da carreira do Fernando Praz dentro do Palmeiras. Mas não vou entrar no mérito agora, tá? Com relação a. Eu quero pincelar o que vocês dois disseram e eu que. Qual foi o título do último vídeo que eu coloquei? Em que Palmeiras acreditar? Contra o Bolívar, foi aquele primeiro tempo que a gente achou um gol fácil, porque era um adversário fácil. Tomamos sufoco do Bolívar em um determinado momento e quase tomamos o empate. No segundo tempo, volta avassalador, faz 4 gols praticamente em 25 minutos e mata o jogo. Então, que Palmeiras é que a gente vai ver para o resto do campeonato? A pergunta que eu fiz no vídeo passado, eu mantenho para a próxima rodada. Que Palmeiras nós vamos ver? Há de se convir, e vocês me corrijam se eu estiver errado, o Luxemburgo também está utilizando o Campeonato Brasileiro para treinar Libertadores. Isso para mim está um pouco claro, tá? Não acho que deveria fazer isso. Não acho que há espaço para isso. Se não há espaço para treinar, também não há espaço para perder um campeonato, tá? Mas mantenho esta mesma pergunta. Que Palmeiras vamos ver na quarta-feira? Porque veja bem, pessoal. Dia 7, quarta-feira, 21h30, Botafogo e Palmeiras no Rio. É obrigação do Palmeiras ganhar esse jogo. E depois, no próximo sábado, dentro do Allianz Parque, clássico contra o São Paulo. Podemos derrubar até o Fernando Diniz, de repente. Apesar que o Raí e companhia lá estão bancando o Diniz aí até o momento, né? Então, temos totais chances de somar mais 6 pontos nos 2 próximos jogos. Então, vamos esperar. Bruno, você queria falar alguma coisa? Então, Marco, o Luxemburgo, é, nesse ano que ele está aí no Palmeiras, ele achou dois times. O time que venceu o Corinthians, que é o 4-4-2, né? É o Patrick de Paula, o Zé Rafael, o Gabriel Menino e o Lucas Lima, com o Wesley e o Luiz Adriano na frente. Esse é um time. Agora, com os desfalques, o Palmeiras está jogando com Patrick de Paula, Bruno Henrique, Veiga, Rony, Wesley e William. Qual é o melhor Palmeiras? Porque, assim, nós vimos dois bons jogos do Palmeiras contra o Santos e do Palmeiras contra o Corinthians, que é nessa primeira escalação que eu dei para vocês. E depois vimos um segundo tempo muito bom contra o Bolívar, que é nessa segunda escalação. Há a possibilidade do Luxemburgo mesclar o que ele tem de melhor do primeiro time e do segundo? Essa que é a pergunta. Onde o Gabriel Menino vai jogar? Vai jogar do lado do Patrick de Paula, como os dois volantes, Patrick e Gabriel Menino, com Rafael Veiga sendo 10, e continuar com os dois pontas, que está dando certo, e o Luiz Adriano de centroavante? Ou ele vai fechar o time de novo para achar um lugar para o Zé Rafael e Lucas Lima e tirar o Wesley e o Veiga do time? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. Qual o time que encaixou melhor? Né? O Luxemburgo, querendo ou não, ele achou dois times no Palmeiras distintos, de formações distintas. Basta ele fazer o trabalho de semana e achar qual que encaixa melhor. Agora, em relação ao Botafogo, cara, é complicado, porque quando você joga com um time pior que o seu, né, de nível inferior, você tem que fazer o que o Palmeiras fez com o Bolívar, né? Você goleia o Bolívar, aí você soa um pouquinho para ganhar do Ceará. O Botafogo tá no mesmo nível do Bolívar, cara. E olha que o Bolívar ainda tem altitude ainda para se garantir. O Botafogo nem isso. Então, pensar num empate ou numa derrota pro Botafogo já seria meio tenso. E para finalizar, cara, a gente vê muito palmeirense aí comentando nossos vídeos, falando sobre
Vamos se comparar aos nossos rivais aqui de São Paulo. É complicado quando você pega em que lugar, né, como diz o Bruno Henrique lá no Flamengo, o outro patamar. Hoje, o Palmeiras está em outro degrau em relação aos seus rivais. O Corinthians briga para não cair, o São Paulo está em quinto lugar aí, a gente não sabe nem como ele conseguiu chegar, né? Porque o futebol do São Paulo é pior do que o futebol que o Palmeiras apresenta, e o futebol do Corinthians é pior do que o do São Paulo. Então, nós vemos aí que tem esse choque. Então, o campeonato do São Paulo e o campeonato do Corinthians são diferentes do campeonato que o Palmeiras tem que fazer. O Palmeiras briga com o Atlético, com o Inter e com o Flamengo para ser campeão brasileiro. O São Paulo não briga para ser campeão brasileiro e o Corinthians também. O Corinthians briga para não cair e o São Paulo para tentar chegar na Sul-Americana. E o Corinthians também, talvez, para chegar na Sul-Americana, que já seria um prêmio no ano. Então, esse comparativo entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians não cabe para nós palmeirenses. Não cabe. A gente tem que se comparar a quem? Ao Flamengo, ao Internacional, ao Atlético Mineiro, que são os times que possivelmente são os que têm mais potencial para ser campeão nesse ano. E a mesma coisa. O Palmeiras, quando joga a Libertadores, o Palmeiras não tem comparação com o Barcelona de Guayaquil, com o Tigre, com o Bolívar, com Barranquilha. O Palmeiras ele tem que ficar no nível, de novo, do Flamengo, do River, do Boca, que são os times que vão brigar para ganhar. Então, se o torcedor palmeirense ficar nessa, e estamos invictos, o Luxemburgo não tem culpa, olha o São Paulo como é que tá. Meu, isso aí são desculpas muito rasas. A gente não consegue evoluir para um debate se a gente continuar pensando assim. Olha o que o Corinthians está fazendo. Eu não brigo pro Corinthians para ser campeão. O Corinthians nem na Libertadores está. Olha o São Paulo. Eu não brigo para ser campeão com o São Paulo. O São Paulo também não está na Libertadores. Eu tenho que me comparar com os caras que eu vou brigar. Você ficar me comparando, mas olha o Bolívar lá, tomou 5. Meu, daí, o Bolívar não vai disputar título. Entendeu? Tem que me preocupar sim. Que o River Plate estava sem jogar há 6 meses e olha o baile que ele deu no São Paulo. É um time bem treinado. Ele nem precisou treinar para jogar com o São Paulo. Entendeu? E me preocupa sim o fato do Palmeiras ganhar ou empatar, porque perder faz tempo que não perde, graças a Deus. Ganhar ou empatar da forma que ganha e da forma que empata. São tudo no aleatório. A gente não consegue ver jogada. Ontem, por exemplo, o segundo gol do Palmeiras saiu num aleatório. Chuta, rebote, gol. Você não vê uma construção de jogada como foi o primeiro gol, né? Foi uma construção, toca, passa, e o Wesley chutou na trave e no rebote o Veiga acabou fazendo o gol. Então a gente tem que parar de querer nos comparar com os nossos rivais do estado. Não tem comparação. A não ser que nós estejamos jogando o Campeonato Paulista. E não é o caso mais, porque a gente já foi campeão. Eu queria só responder rapidamente esses 2 questionamentos. O Palmeiras que eu espero que entre contra o Botafogo. Bom, o Bruno citou uma coisa. O Marco acho que também já falou em outro vídeo. Os 2 bons jogos que o Palmeiras fez foram contra o Corinthians e contra o Santos, que são os seus rivais. São jogos mais difíceis teoricamente. Então, o que me preocupa não é o jogo contra o São Paulo, que eu tenho quase certeza que o Palmeiras ganha e ganha jogando bem. Me preocupa desculpa, torcedor do Botafogo que ouça isso, é um morto, é chutar morto o Botafogo, porque o Botafogo está muito mal, com todo respeito. O Botafogo está numa situação que não diz com a sua história. Lamento pelos torcedores do Botafogo, mas me preocupa o jogo de quarta, que para mim é obrigação 3 pontos. Só desculpa te interromper rápido, eu estava conversando com um botafoguense, por coincidência hoje à tarde, e ele está se preparando para tentar arrancar um empate assim na Bacia das Almas na quarta. O botafoguense, que sabe das limitações do time dele, sabe que o Botafogo não joga para ganhar do Palmeiras, vai tentar um empate assim na Bacia das Almas, num pênalti, numa mão na área, enfim, esse bate-rebate que o Bruno falou. Tá? Pois é, mas assim,
Me preocupa mais o jogo do Botafogo, por incrível que pareça, do que o do São Paulo. E sobre a relação aos nossos adversários, eu vou finalizar minha parte lembrando que o presidente do Atlético Paranaense falou. Teve uma provocação por parte do Curitiba e o presidente do Atlético Paranaense respondeu assim: olha, vocês me desculpem, mas o Curitiba para mim não é parâmetro. Não é meu adversário hoje. Meu adversário é Palmeiras, é Flamengo, é Grêmio, é Internacional. E Vocês entenderam? Renan, Então, rapidinho. Ah, Rapidinho, Renan. E o Atlético Paranaense ainda está se colocando num bloco que ele nem deveria estar. Então você imagina o exatamente. Palmeiras. Então, o Palmeiras, com todo respeito ao torcedor do Palmeiras, eu respeito todas as opiniões. Ah, mas está muito melhor que o Corinthians e o São Paulo. É verdade. O Palmeiras não está convencendo, não, e está melhor. Só que, com respeito ao São Paulo e Corinthians, esquece São Paulo e Corinthians. Nosso campeonato não é com esses caras. E nem com o Santos, se me permite dizer. Nosso campeonato, pelo que está demonstrando, é contra o Flamengo, que está tentando subir, é o Atlético Mineiro, que é o atual líder, é o Internacional. Entendeu? Então, se o Palmeiras está invicto e está melhor que o São Paulo e o Corinthians, isso não me importa no momento, porque esses dois times, São Paulo e Corinthians, não me diz nada. A não ser daqui 10 rodadas, tanto o Corinthians como o São Paulo entrem num modo de jogo onde eles ganhem 7 ou 8 partidas de 10 e volte a brigar. Aí sim eu vou começar a falar, Luxemburgo, começa a olhar nossos adversários aqui em São Paulo, nossos rivais. Mas não é Renan, o caso e nem será o caso. Renan, Como eu no caso do disse, São Paulo, talvez se ganhasse 7 ou 8 seguidas. No caso do Corinthians, ele não teria nem elenco para terminar o campeonato. Então, cara, continua não sendo a briga com eles. exato. Então é só isso que eu gostaria de pautar, finalizando a minha parte. E mesmo porque, né, rapaziada, o ano passado o Alexandre Matos e o Mano Menezes foram demitidos por ter ficado atrás do Santos, que tinha um time muito pior e conseguiu ficar na nossa frente. Então, se o Palmeiras e o São Paulo, se nós estivéssemos atrás deles na tabela, aí poderíamos começar a analisar e falar, pô, peraí, nós temos matéria-prima, nós temos tudo em dia, nós estamos atrás do São Paulo e atrás do Corinthians, aí a gente poderia se preocupar. Mas não é o caso, e nem como você falou, né, Renan? Nem vai ser, porque o campeonato que eles vão disputar é totalmente diferente do que o Palmeiras vai disputar. Tanto que o Palmeiras tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores ainda. O Corinthians e o São Paulo só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. E dependendo, o Corinthians e o São Paulo vão ter que largar mão a Copa do Brasil para não cair ou não tentar se classificar para a Libertadores no Brasileiro. Porque a gente não consegue ver chance de título, tanto de Corinthians quanto de São Paulo, principalmente na Copa do Brasil. O América está melhor que o Corinthians. Eu já não duvidaria do América Mineiro tirar o Corinthians. Então, o Corinthians é um time de segunda divisão. E o América Mineiro está entre os líderes da segunda divisão. Então, cara, é de igual para igual. A briga do Corinthians é para não cair, é para disputar uma Série B com Cuiabá, que está em primeiro, com Chapecoense, que está no G4, com Paraná. Cara, essa é a realidade. Por isso que muito bem colocado por vocês. A nossa briga e comparação nunca vai ser com esses caras. É com o Flamengo, com o Atlético Mineiro hoje, né, do jeito que está, na Libertadores, com Boca, com River, com esses grandes. Acabou. Esses são os adversários do Palmeiras e é a esses que o Luxemburgo tem que tentar trazer maturidade suficiente para a gente bater de frente. Porque Bolívar é o que tu falou, Bruno. Beleza, parabéns, não fez mais do que obrigação. É bom ganhar de 5-0, mas é justamente esse time que você tem que fazer saldo para terminar em primeiro lugar com a melhor classificação, decidir sempre em casa, evitar maiores viagens no segundo jogo, enfim, tudo isso. Então é isso, senhores. Eu acho que o vídeo começa a ficar até longo. Obrigado aí pelo bate-papo. Foi muito bacana, gostei aí de conversar isso. Acho que são elucidações que nos trazem visões diferentes, né? Às vezes a gente está muito acostumado a querer olhar para o vizinho do lado, né? E esse vizinho aí é um coitado hoje. Com todo respeito ao São Paulo lá, vizinho de CT, né? Na Barra Funda, ou ao Corinthians, nosso respeito às instituições. Mas, cara, a nossa briga definitivamente não são com eles. Mais alguma coisa, senhores?
Então, para finalizar, o meu recado a estes nossos rivais e aos outros do Brasil, porque quem tem mais tem 10 e quem não tem vai continuar correndo atrás como sempre, tá bom? Senhores, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, pós-jogo contra o Botafogo. Valeu, tchau, tchau.